Boa noite. Daremos início à primeira sessão do Tribunal do Júri. A escolha do Conselho de Sentença. O Conselho de Sentença é um órgão do Tribunal do Júri que tem por finalidade definir a situação do acusado, se ele é culpado ou não. O Conselho é composto por 7 jurados leigos que são escolhidos numa lista de 15 a 25 indicados, num sorteio presidido pelo juiz 15 dias antes da audiência. Para ser membro do Tribunal do Júri, é necessário que o indicado tenha idade mínima de 18 anos e notória idoneidade. O trabalho da sessão do Tribunal do Júri é obrigatório e a recusa acarreta multa. Faremos a chamada dos jurados. Por gentileza, respondam com presente. Gabriela Camargo Gonçalves. Heloíse Roseira de Azevedo. Lenita Almeida Paula. Ariane Delboni. Nayara Gouveia. Bruna Fernandes Góes. Maria Clara Oliveira. Daiane Cristine da Silva de Souza Moraes. Luiz Fernando Costa. Rian Pierre Duarte. Luana Silva Barbosa. Adriel Santos Garcia. Alejandra Vasques Gomes. Nádia Laerte. Claudinei Nunes de Almeida. Declaro instalados os trabalhos. Trata-se do julgamento de Anderson Nascimento. Segundo consta nos autos, o fato ocorreu no dia 1º de abril de 2015, por volta das 17 às 19 horas, na rua Carlos de Assunção Mena, número 310, onde Ingrid de Cássia foi assassinada por Anderson Nascimento. Adriana Lino, juíza presidente do primeiro Tribunal do Júri. Ministério Público, Karen Camargo. Acusado, Anderson Nascimento. Defensora, Ana Martins. Testemunha de acusação rolada. Maria de Cássia está presente? Presente. Fernanda Pérez está presente? Presente. A defesa não rolou testemunhas. Para a composição do Conselho de Sentença, serão sorteados 7 jurados dentre os 15 presentes. Tanto a defesa quanto o Ministério Público podem recusar até 3 desses jurados sem justificar seus motivos. À medida que seu nome for chamado, o senhor ou a senhora identifique-se, para que a defesa fale em primeiro lugar e posteriormente o Ministério Público se manifeste. Advogado de defesa e Ministério Público respondam com aceito ou declino. Daiane Cristine da Silva de Souza Moraes. Aceito. Aceito. Luiz Fernando Costa. Aceito. Aceito. Rian Pierre Duarte. Aceito. Aceito.
Luana Silva Barbosa. Aceito. Aceito. Adriel Santos Garcia. Aceito. Aceito. Alejandra Vasques Gomes. Declino. Declino. Nádia Laerte. Aceito. Aceito. Claudinei Nunes de Almeida. Aceito. Aceito. O Conselho de Sentença ficou formado com 3 mulheres e 4 homens, lembrando das regras do Conselho, principalmente da incomunicabilidade entre os jurados. Faremos a leitura do compromisso e o oficial de justiça vai ler o seu nome. Assim que seu nome for chamado, a senhora responda com "assim eu prometo". E assim será feito o compromisso. Todos em pé, o plenário também. Segundo o artigo 472 do Código de Processo Penal, o júri deve se comprometer a examinar a causa com imparcialidade. Senhores jurados, em nome da lei, vocês se comprometem a examinar esse processo com imparcialidade, ao proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Daiane Cristine da Silva de Souza Moraes. Luiz Fernando Costa. Rian Pierre Duarte Santos. Luana Silva Barbosa. Adriel Santos Garcia. Nádia Laerte. Claudinei Nunes de Almeida. Podem se sentar. Presidente, o Ministério Público e o defensor do acusado tomarão sucessiva e diretamente as emoções do ofendido. Serão ouvidas a testemunha e o acusado. Os depoimentos e os interrogatórios serão registrados nos meios de recursos de gravações magnética e eletrônica, devendo ser transcrita e juntada aos autos. Tragam o acusado. Boa noite, Anderson Nascimento. Você tem como defensora a advogada Ana Martins. A oficial de justiça fará a leitura da denúncia formalizada pela representante do Ministério Público, constando o fato narrado e a tipificação do delito. O Ministério Público do Estado de São Paulo, por sua representante legal, a promotora de justiça, ao final assinado em exercício regular nesta comarca, no uso das atribuições legais embasadas nos autos do inquérito policial inclusos, vem com fundamento no artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal e nos artigos 41 do Código de Processo Penal, oferecer denúncia em desfavor de Anderson Nascimento, imputando-lhe o fato delituoso a seguir descrito. Consta no inquérito policial que no dia 1º de abril de 2015, entre as 17 e 19 horas, quarta-feira, na rua Carlos de Assunção Mena, número 310, nessa cidade, o denunciado agiu por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Anderson invadiu a casa de Ingrid, iniciou uma discussão com a mesma e desferiu golpes que acertaram sua cabeça, tórax e barriga. Os golpes causaram afundamento no crânio e traumas no tórax e na barriga, que ceifou a vida de Ingrid de Cássia, de 22 anos de idade, consoante o exame cadavérico nas folhas 96 a 107. Anderson chamou a emergência e acompanhou a vítima até o hospital, onde a mesma morreu algumas horas depois. O corpo apresentava vários hematomas, inclusive no rosto. Conforme o depoimento da equipe médica, o rapaz estava muito nervoso e tinha hematomas nas mãos.
A PM foi acionada e uma equipe se dirigiu até a residência onde Ingrid de Cássia morava com a irmã. No local, encontraram marcas de sangue na sala, na cozinha e no banheiro. Diante das evidências, caminharam o suspeito para a delegacia da mulher, onde foi dada a voz de prisão. O crime foi praticado por motivo torpe e decorrente de ciúmes que o denunciado nutria pela vítima. Esse foi o conjunto fatídico que vitimou Ingrid de Cássia. Evidencia-se ainda a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da ofendida, vez que foi abordada de surpresa em sua casa pelo denunciado. Diante de todo exposto, incorreu o denunciado Anderson Nascimento nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, 4 e 6, e parágrafo 2º-A, inciso 1 e 2 do Código Penal. E requer essa Promotoria de Justiça seja recebida a presente denúncia e processado o denunciado, observando o procedimento especial previsto na legislação processual penal para os crimes dolosos contra a vida e a deles conexos, requerendo ainda seja citado e notificado para responder os termos da presente e acompanhá-la até a decisão interlocutória de pronunciar para, ao final, ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular desta comarca, com sua final condenação, bem como sejam intimadas e ouvidas as testemunhas abaixo roladas. Rol de testemunha de acusação: Maria de Cássia Fernanda Pérez. A defesa não rolou testemunhas. Assinado por Karen Camargo, promotora de justiça. Com a leitura da denúncia, entregaremos um relatório aos jurados. Pena de cometimento de falso testemunho. Nome completo e idade. Maria de Cássia, 29 anos. Qual a sua relação com a vítima? Ela era minha irmã. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Maria de Cássia, você foi arrolada como testemunha deste processo em que a vítima é Ingrid de Cássia. Pergunto inicialmente, você conhecia a vítima? Sim, a Ingrid ela era uma jovem comum, como qualquer outra. Ela sempre foi dedicada, sempre foi uma boa filha, uma boa irmã. Ela era um doce de menina. E como era a rotina da Ingrid? Sempre foi bem corrida. Era da casa para o trabalho, do trabalho para a faculdade. Durante o dia ela trabalhava numa loja no shopping e à noite ela fazia faculdade. E como era a relação dela com o acusado? Eles já não estavam namorando há algum tempo, mas o Anderson, ele sempre ia atrás, pedia para ele voltar, coisa chata, sabe? E naquele mesmo dia, ela havia reclamado dele, dessa insistência dele. Como sempre, ela sempre reclamava. Você falou com ela aquele dia? Sim, além da parte da manhã que a gente conversou, que ela havia reclamado dele, era por volta das 4h25, se eu não me engano. Ela mandou um áudio super desesperada. E naquele áudio, ela dizia que ele queria ir atrás dela, que ela não sabia mais o que fazer. E nisso, eu pedi para que ela fosse para casa e se trancasse. E por que você pediu que ela voltasse para casa e trancasse a porta? Porque o Anderson, ele sempre teve mania de perseguição. Tinha dia que ele ia na faculdade dela, tinha dia que ia no trabalho, coisa, nossa, muito de louco, sabe? E como você ficou sabendo da briga que houve na sua casa? Era por volta das 6h30 da tarde. A minha vizinha, a Fernanda, ela me ligou, dizendo que estava tendo muita gritaria em casa. E minha casa é um silêncio. E nisso, depois da gritaria, ficou um silêncio na casa. E logo após ela viu a ambulância, e aí ela me ligou toda desesperada, não sabia o que fazer, e foi desesperador. No momento do ocorrido, você estava onde? Eu estava trabalhando, mas eu saí assim que pude. Era por volta das 7h30, eu cheguei lá, só que não tinha mais o que fazer, né? E eu cheguei, tinha sangue em todo canto, era... Nossa, a minha geladeira estava toda cheia de sangue, foi... Você chegou a ver os ferimentos na Ingrid? Sim, cheguei. Era em todo o corpo, né? A Ingrid, ela sempre foi muito bonita e o rosto dela sempre se destacava. Nossa, o rosto dela, o abdômen dela estava totalmente machucado. E, infelizmente, ela não aguentou e morreu algumas horas depois. A defesa tem alguma pergunta? Não, excelente. Obrigada, você está descansado.
Chamaremos a outra testemunha que foi arrolada para ser ouvida. A senhora será ouvida na condição de testemunha. Aqui, a senhora só pode dizer a verdade, sob pena de cometimento de falso testemunho. Nome completo e idade. Fernanda Pérez, 35 anos. Com a palavra do Ministério Público. Senhora Fernanda Pérez, você foi arrolada como testemunha deste processo em que a vítima é Ingrid de Cássia. Pergunto inicialmente, você conhecia a vítima? Você pode nos contar como foi aquele dia? Nós éramos vizinhas há 15 anos. Quando ela chegou no bairro, era uma criança. Eu conhecia a sua família e a sua irmã. Eram pessoas muito boas. Descreva a vítima em algumas palavras. A Ingrid sempre foi uma menina muito doce, delicada, obediente. Ela estudava e trabalhava. A casa passa o dia todo em silêncio porque as meninas estudam e trabalham o dia inteiro. Você conhecia o acusado? Eu sabia que ele era namorado dela, mas eu só o conhecia de vista. Da minha casa, eu ouvia as brigas deles de vez em quando. Uma vez eu vi ele empurrando a Ingrid da moto. Eu sabia que eles haviam rompido, mas que ele não aceitava muito bem o fim do namoro. No dia do acontecido, eu estava em casa cuidando da minha filha pequena, quando eu ouvi uma discussão. Eles gritavam? Sim, principalmente ele. Dava para ouvir objetos sendo arremessados. E eu fiquei com medo de ver o que estava acontecendo, pois eu estava sozinha em casa com a minha filha. Eu ouvi ela chorando e pedindo, pelo amor de Deus, não faz isso, não faz isso. De repente a gritaria acabou. E depois de uns 20 minutos de silêncio, eu vi o corpo de bombeiro chegando na casa. Foi então que eu decidi ligar para Maria. Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer. A defesa tem alguma pergunta? Sim, excelência. Você afirmou que não conhecia meu cliente, Sr. Anderson, correto? Correto. Minha pergunta é, como se sem ver o meu cliente você pode afirmar que era ele? Ela gritava por diversas vezes, não faz isso, Anderson, não faz isso. Sem mais perguntas, excelência? Obrigada. Você está descansado. O acusado será interrogado, sendo que o Ministério Público, o assistente e o defensor, nessa ordem, poderão formular perguntas a ele, conforme dispõe o artigo 477, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Já as perguntas formuladas pelos jurados se darão por intermédio do juiz. Tragam o acusado. Nome completo e idade. Anderson Nascimento, 26 anos. O senhor está sendo denunciado pelo homicídio da senhora Ingrid de Cássia. O que o senhor tem a falar sobre o ocorrido? O senhor realmente tem o direito de permanecer calado, mas essa é a hora que você tem para ser ouvido. O que acontece é que aquele dia eu estava nervoso. Ela não atendia mais minhas ligações. Não deixava chegar perto dela. Ela terminou comigo e nunca mais olhou na minha cara. Sendo que eu já perdoei uma traição dela. Ela traiu o senhor com quem? Com quem eu não sei, mas ela nunca tinha tempo pra mim. Por todos os lugares que o senhor olhava, tinha indício de traição? Não era indício de traição, mas a gente percebe a mudança da pessoa no dia a dia. Farei a leitura da página 240 dos autos, onde consta uma ameaça que o senhor fez para Ingrid no dia do acontecido. Mensagem enviada pelo aplicativo WhatsApp às 17 horas e 38 minutos do dia 1º de abril de 2015. Ingrid, eu te amo muito. Volta pra mim. Às 17 horas e 40 minutos do dia 1º de abril de 2015. Por que você não me atende mais? Às 17 horas e 43 minutos do dia 1º de abril de 2015. Se você não for minha, não vai ser mais de ninguém. Essas foram as mensagens enviadas do seu celular para o celular da Ingrid. O que o senhor quis dizer com, se você não for minha, não vai ser mais de ninguém? É coisa que a gente fala quando está nervoso. Então o senhor estava nervoso aquele dia? Sim, muito. Há quanto tempo vocês tinham um relacionamento? Há cerca de 3 anos. E como era o relacionamento de vocês? A gente era muito feliz juntos. Eu enchia ela de mensagens de amor, dava presentes. E às vezes a gente brigava, mas que casal não briga? Você amava a Ingrid? Sim, eu a amava. E mesmo você dizendo que o relacionamento de vocês era perfeito, por que ela terminou o relacionamento que vocês tinham?
Às vezes eu sentia muitos ciúmes dela e ela não gostava disso. E por que você foi na casa dela naquele dia? Eu fui pra gente conversar, só que ela acabou sendo violenta comigo, começou a me bater. E eu só me defendi. Ela começou a dar murros em si mesma, se jogar nas paredes. Ela estava fora de si, ela estava louca. E por que você chamou o corpo de bombeiros? Chegou uma hora que ela desmaiou e eu fiquei preocupado com ela. Foi aí que eu liguei pro corpo de bombeiro. Há quanto tempo vocês romperam o relacionamento? Há 9 meses. E por que existe um boletim de ocorrência feito em seu nome pela Ingrid? Às vezes eu fazia algumas ligações para ela e ao trabalho dela. E ela não gostava disso e foi aí que ela viu o boletim de ocorrência. Sem mais perguntas, Excelência. O senhor faz uso de alguma medicação? Sim, desde o fim do meu relacionamento eu fui diagnosticado com um transtorno bipolar. E desde então eu faço uso dessa medicação. O que acontece quando o senhor não toma os remédios? E eu fico fora de mim às vezes e faço coisas que eu não faria. E naquele dia você tomou os medicamentos? Naquele dia eu não pude tomar. Tem mais perguntas, Excelência? Mais alguma pergunta? Sem mais perguntas, Excelência. Senhor Anderson, você pode se retirar. Admitindo-se a requisição de testemunhas. O termo concedido às partes é de 1h30 para cada, e 1 hora para a réplica e outro tanto para a tréplica. Não será permitida a leitura de documento ou exibição de objeto que não tenham sido juntados aos autos com antecedência de pelo menos 3 dias. Concluídos os debates, o juiz indagará aos jurados se estão habilitados para o julgamento, ou se ainda necessitam de outros esclarecimentos. Só pode ser jurado aquele que tem uma moral livre de qualquer condenação. Você, jurado, representa a sociedade. Eu já vi coisas horrendas que me fazem crer na existência do demônio. Uma selvageria intensa e uma falta de piedade que ceifou a vida dessa menina e acabou com a vida dela de uma forma covarde. Senhores e senhoras que compõem esse conselho de sentença, vocês já ouviram o depoimento de 2 testemunhas. Já receberam uma cópia da decisão de pronúncia. E por isso já sabem que Anderson Nascimento será julgado por vocês. A imputação dirigida ao Anderson é de homicídio triplamente qualificado, pela torpeza e pelo uso e recurso que dificultou a defesa da vítima. Eu vou contar uma história breve da relação dos dois. Eles mantinham um relacionamento há cerca de 3 anos. Relacionamento esse que, segundo as testemunhas, era marcado pelos ciúmes do acusado e pela violência. No começo, o acusado se mostrou amoroso, prestativo, mas com o tempo ficou cada vez mais violento. As brigas ficaram cada vez mais tensas e violentas. Só Deus sabe o que ela passou. Quando não suportou mais as baixarias, se encheu de coragem e finalmente decidiu terminar o namoro. Mas o Anderson não suportou. Não aceitava o fim do namoro e começou a persegui-la. Afinal, a Ingrid era uma moça linda e independente. Foi assim que começou o inferno na vida da vítima. Segundo as testemunhas, ele atacava com objeto. Existe laudo pericial de celular que contém 186 ligações telefônicas do Anderson para a Ingrid em um único dia, querendo se reconciliar com ela. Mas a Ingrid não queria mais nada com ele, é um direito da mulher. Ele viu que as tentativas estavam exauridas, e como ele mesmo escreveu em mensagem, se você não for minha, não vai ser mais de ninguém. Com certeza, ele pensou. Eu vou à casa dela e ali vou definir a minha situação. E o desfecho foi trágico. A morte de Ingrid. A Ingrid chegou a registrar um boletim de ocorrência em nome do Anderson, pois ela perseguia no trabalho. Ela não podia mais sair de casa. Toda jovem gosta de sair com as amigas, gosta de sair para festas. Mas a Ingrid não podia sair de casa por causa do Anderson. Desde o princípio, ele foi apontado como autor do crime. E
não há outra acusação que se oponha a essa. Promotora de Justiça pelo excelente trabalho. Quero saudar também a Polícia Militar, a Oficial de Justiça e a todos aqui presentes. Senhores jurados, eu estou aqui obedecendo a lei do contraditório. Ninguém pode ser julgado sem uma defesa. Eu sei que a tarefa de vocês é árdua, mas peço que julguem segundo as vossas consciências. A defesa vai brilhar pela tese da inimputabilidade. O acusado que está sentado ali é Anderson Nascimento. Ele é um cidadão. E eu vou pedir para que vocês do júri esqueçam qualquer tipo de ódio ou vingança nesse sentido. Vocês sabiam que existe doença que só descobre quando morre? Quando abre a cabeça da pessoa? Nosso cérebro é uma máquina que até hoje a medicina não conseguiu decifrar. O meu cliente, o Sr. Anderson Nascimento, sofre de uma doença chamada transtorno bipolar. A bipolaridade é uma disfunção cerebral súbita e um dos sintomas são emocionais súbitas e imprevisíveis, reação excessiva a estímulos, interpretações erradas de acontecimentos e irritações com pequenas coisas. Teve pessoas que me disseram que o Anderson já está condenado. A sociedade já o condenou, ele é um cidadão e ele merece o meu respeito e os de vossas excelências que estão aqui hoje. Vocês precisam analisar o histórico do indivíduo. Vocês precisam analisar aqui dentro, da cabeça do indivíduo. Quanto tempo será que Anderson sofreu com essa doença antes de receber o diagnóstico de bipolaridade? A mente humana é indecifrável. O nosso Código Penal não acompanha todas as realidades. Ele não acompanha as mudanças para dizer quando é que aquela doença mental vai ser eliminada. Aquele indivíduo ali não teve a consciência do caráter ilícito do fato. Ele é inimputável, pois não estava sob efeito dos medicamentos que controlam suas ações. Vocês, o júri, são livres para analisar todos os fatos e tudo que foi feito aqui. Simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes. Encerram-se os debates e passaremos à votação dos quesitos. O jurado do Código de Processo Penal, antes de iniciar-se a votação, o juiz-presidente pede que entregue 14 cédulas a cada jurado, sendo 7 sims e 7 nãos. Conforme o artigo 487 do mesmo Código, a oficial de justiça, por conta do sigilo, recolhe em 2 urnas e uma delas é usada para descarte. Ou seja, os votos que estão nelas não serão usados. E a outra guardará os votos corretos, que serão usados para proferir a sentença. O primeiro quesito indaga sobre a materialidade. Todos em pé, para a leitura da sentença. Sentença. Artigo 492 do Código de Processo Penal. Depois da votação, o juiz proferirá a sentença. Inciso 1º. No caso de condenação. A. O juiz proferirá a pena base. B. Considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas no debate. C. Imporá os aumentos ou diminuições da pena em atenção às causas admitidas pelo júri. D. Observará as demais disposições do artigo 387 deste Código. E. Mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra,
se presentes os requisitos da prisão preventiva. F. Estabelecerá os efeitos genéricos e específicos da condenação. Inciso 2º, no caso de absolvição. A. Mandará colocar em liberdade o acusado se por outro motivo não estiver preso. B. Revogará as medidas restritivas provisoriamente decretadas. C. Imporá, se for o caso, medida de segurança cabível. Anderson Nascimento encontra-se aqui nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2, 4 e 6, e parágrafo 2º-A, incisos 1 e 2, do Código Penal Brasileiro pela morte de Ingrid de Cássia. Fato ocorrido no dia 1º de abril de 2015, por volta das 17 às 19 horas, na rua Carlos Assunção Mena, número 310, dessa cidade. Foi o acusado nessa data submetido pelo primeiro tribunal do júri. Após a instalação da sessão, seguiram-se os demais atos previstos para o procedimento plenário. No momento do debate, o representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado nos limites da pronúncia. A defesa, por sua vez, sustentou a tese da inimputabilidade. O Conselho de Sentença, reunido em sala secreta, reconheceu por maioria dos votos a autoria e materialidade do delito de feminicídio, condenando o acusado na sequência. Diante de tais fatos, passa a valer a pena de 26 anos e 6 meses de reclusão para o delito de homicídio triplamente qualificado. Declaro encerrados os trabalhos dessa sessão do Tribunal do Júri. Mulheres que, para encobrir as agressões que sofriam, usavam como desculpa: eu caí na escada, tropecei no tapete, caí na maçaneta da porta. Ocorreu em 2006 a primeira conquista das mulheres nesse sentido. A Lei Maria da Penha foi a primeira lei brasileira a coibir de forma específica a violência doméstica e familiar contra as mulheres. Antes da promulgação dessa lei, a vida familiar era tratada como restrita e privada, e nesse contexto ocorria a impunidade dos agressores. Em 2015, outra lei que veio tutelar os direitos das mulheres foi a do feminicídio, a qual ampliou sua segurança, introduzindo esse crime no Código Penal como modalidade de homicídio qualificado. A lei do feminicídio trouxe a possibilidade de tornar públicos os números de mortes que ainda eram perdidos pelos registros oficiais. O resultado da pesquisa quantitativa ainda sugere que seja realizada a maior divulgação das entidades que prestam apoio ou ajuda às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Se você, mulher, tem sofrido ou conhece alguma mulher que está sofrendo agressões, ou então presenciar na rua alguma mulher sendo agredida, não fique calado ou calada. Hoje nós podemos realizar uma denúncia pelo celular, pelo número 180. Em algumas cidades como Sorocaba, as mulheres podem contar também com o botão do pânico. Ao sentir que sua vida está em risco, ela aperta o botão e imediatamente a polícia é acionada. Algumas cidades também contam com a Delegacia de Defesa da Mulher. Em Votorantim, a delegacia está situada na rua Milton Novaes, número 226, no Jardim Catu. Em Votorantim, nós temos também a Casa de Acolhimento e Abrigo Temporário para as mulheres e seus filhos que estão sofrendo um risco eminente de morte para a mulher. Telefone 15-3243-8686. Em briga de marido e mulher, a gente deve meter a colher sim. É hora de dar um basta. É hora de denunciar. Chega de violência. É hora de quebrar o silêncio. Obrigada. Acabou, né?